Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, signo de Libra, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Vou fazer uma leitura temporal para vocês, não é uma leitura particular, não vai ressoar com todo mundo, blá, 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 eu não vou ficar falando toda hora esse negócio que todo mundo fala. Meus amores, rapidinho, só um recado para quem assiste aqui e acompanha outros signos, Áries, Touro e Leão. Eu vou postar amanhã, tá bom? Eu gravei ontem, tinha alguns áudios de fundo, ele foi bloqueado pelo YouTube e eu vou ter que tirar esses áudios de fundo, se eu não conseguir eu vou ter que gravar de novo, tá bom? Então peço desculpas, mas é que eu gravo de sábado e onde eu moro, sábado todo mundo resolve fazer festa. Não tem jeito. Meus amores, uma leitura diferente hoje, tá? Para quem já me conhece, eu tenho um estilo de leitura, mas hoje especificamente recebi a intuição de fazer uma leitura diferente aqui. De verdade, eu não sei o que vai acontecer e eu não sei nem como é que eu vou conduzir. Só pediram para eu ficar tranquiletes aqui, que a leitura vai ser bem interessante, tá bom? Quero agradecer você inscrito no canal, você que curte, compartilha, comenta, ajuda o canal de todas as formas, valeu demais, muito obrigado de coração. Vamos lá para a leitura de vocês, eu vou tirar 3 lâminas aqui do baralho cigano de Maria Padilha, aqui, tá bom, meus amores? Vou tirar 3 lâminas aqui. Ai, meu Deus, pronto. Pediram mais uma. Vamos lá. Eu quero ver, também quero ver o que vai sair dessa brincadeira. 3 lâminas aqui do The Star Tarot. Já estava cortado, devidamente embaralhado. E do avesso, né? Vocês viram, né? Que nem para isso o cara serve. Vamos lá, meus amores. Vou baixar aqui. Pela porta da rua, grande amor, espiritualidade menor, casamento feliz. Bem interessante. 6 de pentáculos, 5 de paus, a força. Vamos lá, meus amores. Mensagem bem específica aqui. Bem específica. Primeiro que é o seguinte, tem uma mensagem específica que tem alguém que está sendo, de uma certa forma, liberto pela espiritualidade de algumas questões aí de amarração, tá bom? Tem gente que teve um processo de amarração e eu vou especificar aqui, tá? Pessoas que não têm a mínima vontade de voltar para casa ou têm uma resistência em voltar para a sua casa, para um relacionamento, enfim, de encontrar a pessoa que está junto, essa leitura pode estar espelhada de alguma certa forma também, tá? Pessoas que vivem em situação de conflito aqui, com relação a algum sentimento, né? De que forma? Me ajudem aí, production. De que forma? Pessoas que estão dentro de um processo, meus amores, não é dúvida, é como se tivesse uma certeza aqui, com relação aos sentimentos, mas que não consegue, de uma certa forma, se soltar aqui. Eu não estou entendendo, estão passando essa mensagem aqui, eu realmente, para alguém deve ser, tá? Foi uma mensagem mais que principal aqui. De uma certa forma, a espiritualidade está finalizando, findando alguma questão que foi feita aqui para alguém. Não sei porque sempre aparece isso para Libra, né, gente? É incrível
como aparece coisa de trabalho, de amarração para Libra. É uma coisa incrível. Outras mensagens aqui, agora a gente começa, tá? Meus amores, tem uma situação aqui de um relacionamento que acontece de certa forma, vamos dizer assim, um tanto quanto escondidos, tá? É uma situação de um relacionamento em que, muito provavelmente, pode estar espelhado, ou você ou a pessoa pediu bastante para a espiritualidade, né? Vocês de uma certa forma, agora eu entendi, vocês de uma certa forma aqui manifestaram essa questão, mas manifestaram com muito contato com a espiritualidade, tá? E é um relacionamento que tem tudo aqui para dar certo. Porém, no centro da energia, meus amores, nós temos um 5 de paus aqui que traz uma situação de conflito. Nós temos um 6 de pentáculos no tarô que mostra que é uma situação extremamente recíproca, sabe? Uma questão de gostar mesmo, de tipo, ser uma parceria ideal, ser uma parceria bacana. Mas algumas coisas aqui, infelizmente, estão tendo que ser feitas às escuras, né? Às escondidas aqui. Muito por conta de algumas questões familiares também, né? Pode ter alguma questão religiosa envolvida dentro dessa situação. Também vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa frequenta, por exemplo, uma igreja evangélica e a outra pessoa é espírita ou frequenta algum templo, enfim. A verdade é que tem um relacionamento aqui, tem alguma coisa que está sendo colocada por debaixo dos panos, tá? Essa situação, de uma certa forma, está gerando muito conflito, mas eu vejo que tem uma dominação dessas questões aqui. Tá? Nós temos o 6 de pentáculos, que traz a energia da reciprocidade de algo que é equilibrado. Nós temos o 5 de paus e nós temos a força. Tá? A verdade também aqui é que para essa questão e para uma situação um pouco mais específica em que pessoas estejam escondendo um relacionamento por conta de família, por conta de algum outro processo, algum outro obstáculo aqui, tá? Essa situação vai se resolver. Eu tenho uma ajuda da espiritualidade muito grande para isso. Aqui. Tarô, por gentileza, preciso de 3 lâminas. Isso mesmo. 3 de espadas, algo que está causando uma determinada dor. 4 de espadas, que é a cura. E a morte, que é a transformação. Sim, meus amores, sim. Para quem está nesse processo de relacionamento escondido, que não pode falar, que é uma coisa... Aqui, gente, pode ser alguém que esteja em um outro relacionamento e por conta de... Pode ser. Não vejo com tanta força, mas pode ser por conta dessa lâmina pela porta da rua. Tá? Mas eu vejo que é um relacionamento extremamente verdadeiro aqui, tá? Se é alguém que está em um processo ou uma situação de triângulo amoroso, principalmente. A questão que tem que ser observada é que, poxa, seja qual for a situação, quanto tempo aqui, você que está nessa situação, acha que você tem para estar perdendo com essa questão de estar escondendo? Mas envolve outras pessoas e não sei o que lá, isso e aquilo. Então, assim, se tem, por exemplo, alguma questão, pode ser, né? Eu não vejo, assim, muita questão envolvendo filhos, né? Mas pode ser que tenha aqui. Só que questões que não envolvam, por exemplo, filhos, e seja qualquer outra situação aqui, a pergunta que tem que ser feita é: quanto tempo vocês acham que vocês têm para fazer o que vocês querem fazer ou dar esse grito de liberdade? Nós temos o 3 de espadas, que fala da dor, o 4 de espadas, que fala de uma certa cura com relação a essa situação, e a lâmina da morte aqui na mesa,
que traz a transformação entre a espiritualidade menor e o casamento feliz. Entende? Então, assim, algo para dar certo precisa ser de uma certa forma finalizado, né? Para que uma outra situação ressurja no mesmo lugar, ou ressurja para você. A lâmina da morte, fora a situação da transmutação, ela fala da necessidade aqui de uma finalização. Mas também aqui temos um 4 de espadas, que pede um certo preparo com relação a isso. Ou seja, não é simplesmente chegar e falar, olha, estou com outra pessoa, nós estamos aqui, vamos assumir um relacionamento e doa a quem doer, indiferente, né? A questão aqui é você se preparar espiritualmente e emocionalmente para esse tipo de situação, entende? Porque se você de uma certa forma aqui quer Libra, você tem que fazer por onde? E as duas partes têm que fazer por onde? Nós temos um 6 de pentáculos com 5 de paus aqui, que mostra muito conflito, e talvez assim uma das partes esteja bem determinada a fazer isso e a outra parte simplesmente está dentro de uma situação de conflito e não está conseguindo dominar essas questões. Vamos lá, tarô, por gentileza, o 6 de pentáculos. O 10 de espadas. Tem uma finalização de dor, uma finalização de alguma questão muito complicada aqui, dentro dessa situação desse relacionamento específico, dessa parceria específica. 5 de paus, tarô. 5 de paus, por gentileza. Veio 2. 8 de copas com cavaleiro de espadas. Bom, eu entendo aqui, tá? Que... Ai, meu Deus do céu, viu? Essas questões de relacionamentos, elas são muito complicadas, viu? Nós temos a energia aqui de pessoas de Libra, e pode estar espelhada essa situação, tá? De quererem estar se afastando do que se gosta, sabe? Não está observando essas questões de sentimentos aqui. Ou alguém que precisa se afastar de alguma coisa, de alguma situação aqui, com esse 8 de copas. Vou dar um exemplo, tá? Cavaleiro de espadas, 3 de ouros. Alguém está querendo sair de um triângulo o mais rápido possível, só que está num conflito muito grande. Eu gosto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou casado, sou casada, tá? Eu tenho um relacionamento de uma certa forma até estável, só que eu me envolvi com outra pessoa e eu descobri que essa outra pessoa é a pessoa da minha vida. Só que eu gosto do meu relacionamento, do meu casamento, vamos colocar assim, né? Eu tenho um sentimento, pode ser um sentimento de carinho, pode ser um sentimento de respeito. Só que assim, meus amores, vamos entender aqui. Se for uma questão de carinho, né? Você de certa forma está sendo egoísta com essa pessoa. E a mesma questão se for uma situação de respeito, pior ainda, sabe? Eu me afasto da pessoa porque ela me ajudou bastante, eu respeito tudo isso, né? Nossa, que complicado essa mensagem, que complicado falar sobre isso, sabe? Porque assim, eu entendo que é um desrespeito muito maior ainda manter alguma coisa aqui que envolva um certo tipo de traição, sabe? Sabe, é pior do que essa questão a pessoa me ajudou bastante e eu devo muita coisa a ela. Primeiro de tudo, se isso é um fato, nossa, a primeira coisa que você deve é a verdade,
sabe? Agora, se é uma questão aqui com relação à família, se é uma questão de preocupação, de ter que se afastar da família, ter que se afastar de alguma coisa que gosta, para estar assumindo esse relacionamento aqui, eu vejo que tem mais pessoas envolvidas no meio dessa brincadeira e não é uma situação de, por exemplo, uma terceira pessoa dentro de uma questão de relacionamento aqui, se for situação com família, tá? Eu vejo que pode ser membros da família ou pessoas preocupadas, não querendo se afastar de pessoas da família aqui por conta desse relacionamento, só que gostam, né? Quer estar junto, quer estar perto. E como que faz isso, gente? De certa forma, como que faz isso? Quem que tá, tipo, qual que é a graça de ficar se enganando com relação a questões sentimentais aqui? Principalmente quando é algo que envolve realmente um amor, um relacionamento que tem reciprocidade, que tem felicidade, que foi manifestado, que foi pedido, né? Complicado aqui. Vamos lá, a força, tarô, por gentileza. Nossa, eu sabia que ia ser estranha essa leitura, mas não sabia que ia ser tão estranho o As de Paus. A força com o As de Paus aqui é a necessidade de se iniciar um processo aqui, mas com domínio, com intelectualidade, com, assim, entendendo que não é na pancada, não é na força bruta, não é no grito que se resolve algumas questões, mas sim no domínio. No olhar para isso com toda sinceridade e com todo o coração. Só que, para quem manifestou a espiritualidade aqui, para poder de uma certa forma ajudar com relação a uma questão de relacionamento, a hora que a situação acontece e a hora que a coisa fica complicada, que esquece de manifestar a espiritualidade também, só que principalmente entendendo que você também é um espírito, e que você também tem esse poder de manifestação, de intuição, de isso, de aquilo, um monte de coisa. Talvez a espiritualidade, de uma certa forma, até tenha dado algum tipo de resposta ou até tenha dado algum tipo de direcionamento aqui. Só que precisa haver um primeiro passo. Nós temos a lâmina da morte em cima da lâmina da força. O que me mostra aqui que algumas pessoas precisam deixar algumas coisas para trás, que precisa, de uma certa forma, finalizar com alguns hábitos, ou finalizar com algumas crenças, ou finalizar com, sei lá, adapte ao seu momento aqui. E entrar nessa energia da força que traz esse autodomínio, principalmente, para poder iniciar essas situações aqui, ou para poder dar continuidade. O As de Paus é algo que acontece rápido e, de certa forma, tendo em vista que está com a força aqui, pede algo que se inicie, de certa forma, rapidamente aqui, né? Quanto tempo nós temos aqui, meus amores? 18 minutos. Eu vou tirar aqui, eu vou entender como é que librianas e librianos podem, de uma certa forma, sair dessas questões aqui ou amenizar esses impactos. 2 de ouros, o equilíbrio ou a necessidade de equilíbrio. A estrela, não sabia que ela ia sair, principalmente, né, em cima do 4 de paus aqui. Oito de paus, em cima da morte e da força. O 8 de paus é a transmutação. Uma situação que acontece de forma rápida mesmo, né? E precisa acontecer de uma forma rápida. O 8 de paus, ele tem uma energia bem parecida, embora em um nível um pouco mais baixo, mas ele tem uma energia bem parecida com a da roda da fortuna, que é aquele momento em que a gente precisa saber para onde a gente quer ir, para as coisas começarem a dar certo aqui, né?
Nós abrimos aqui essa situação com o 2 de ouros, que fala da necessidade de se recobrar um equilíbrio ou ter a percepção desse equilíbrio de uma certa forma, né? O 2 de ouros, ele traz essa energia da estabilidade, mas como temos aqui um 3 de espadas junto, e ele caiu clarificando essa situação praticamente, vamos colocar assim, né? O 2 de pentáculos me mostra que não tem uma situação de equilíbrio com relação a uma situação mental, principalmente aqui, né? E que essa questão ela precisa ser recobrada. Por outro lado, no centro da energia, que nós temos o 5 de paus e o 4 de espadas, que o 5 de paus fala de um conflito interno ou até mesmo um conflito externo, e o 4 de espadas fala de se preparar para isso, nós temos a lâmina da estrela, que é uma das lâminas mais positivas do tarô, e que traz essa energia de cura, de restabelecimento de energia, do contato com a espiritualidade, do olhar mais para essa situação da espiritualidade, porque eu vejo que na manifestação teve espiritualidade, mas na hora do conflito todo mundo esqueceu da espiritualidade, esqueceu de, não, mas eu peço. Tudo bem, mas qual a intensidade que houve aqui para pedir para a espiritualidade um relacionamento bacana, ou para pedir para a espiritualidade uma estabilidade dentro de uma situação de relacionamento, e qual que é a intensidade que está tendo agora para pedir a cura ou a solução ou ajuda para a resolução dos problemas que vem aparecendo aqui? Entende? Para cá, para pedir o relacionamento, teve uma intensidade muito forte. Agora, para a cura, não. Às vezes tem até uma situação de estar botando a culpa na própria espiritualidade aqui, né? Sendo que a espiritualidade não tem nada a ver com seus problemas, com seus BOzinhos, com as que você faz, sabe? E com as suas dúvidas. Não tem nada a ver, porque você é autônomo. Você tem discernimento, né? Você pode, de uma certa forma, resolver essas questões aqui. É só você se centrar. Mas está falando até agora para pedir para a espiritualidade. Pedir para a espiritualidade é um auxílio, não é pedir para a espiritualidade resolver o seu problema. Porque não foi a espiritualidade que causou. Mas a espiritualidade que botou essa pessoa no meu caminho. Por conta de quê? Porque você pediu. Porque você manifestou de uma certa forma. Mas eu não... pode ter manifestado lá atrás. Você nem lembra. Sabe? Enfim... E aí fica esse, né? Eu jogo a bola para o campo da espiritualidade, a espiritualidade devolve, eu não entendo absolutamente nada do que ela está falando, não entende porque não tem conexão nenhuma aqui, né? E a conexão que tem aqui é extremamente rasa, porque para reclamar tem conexão, mas para pedir uma solução não tem, né? E aí nós temos a lâmina da morte com a força, com o 8 de paus, que fala algumas coisas precisam ser transmutadas, algumas coisas precisam ser finalizadas, algumas coisas precisam ter um domínio maior da própria pessoa aqui. Entende? Então assim, não adianta ficar tentando jogar as questões dos seus problemas para um campo, para um lado em que esses problemas, de uma certa forma, foram manifestados para você. Eu não estou nem jogando essas questões de, é um problema. Não, talvez nem seja um problema, talvez seja uma situação de conflito mesmo, né? Só que isso daqui, para resolver esses conflitos, precisa ter a finalização de algumas situações aqui, com a lâmina da morte. A transmutação também, né? Enfim, meus amores... Mensagem dada, mensagem recebida, espero poder ter ajudado de uma certa forma, né? Falando das leituras particulares na descrição do vídeo, tem o link do meu WhatsApp, tá bom? Tá escrito do lado, clica, você clicou, vai abrir seu WhatsApp automaticamente, você não precisa nem me adicionar na agenda. Como que funciona a minha leitura particular? 1h30 de atendimento, sempre passa um pouquinho, enfim... Não tem problema nenhum. E é por vídeo chamada ao vivo, tá bom? O negócio aqui, é tete a tete. E é comigo a leitura particular,
tá bom? E eu também vou voltar com as questões ali de abrir para perguntas, tá bom, meus amores? Lembrando isso. Só que para leituras particulares só consigo pelo WhatsApp, ok? O meu controle é feito pelo WhatsApp, eu não consigo responder sobre leituras particulares no Instagram, que aliás é o mesmo nome do canal, @FlávioTarotti, ok? Meus amores, mensagem dada, mensagem recebida, agora sim eu vou embora, ok? No mais, um ótimo domingo, fiquem com Deus, até semana que vem, um beijo para você e tchau, tchau.